Boa tarde. Hoje é dia 7 de maio de 2024. Sabia que ontem foi o Dia Nacional da Matemática? É aniversário em homenagem ao aniversário do escritor brasileiro que tinha um pseudônimo, eu não lembro como fala o nome, que é o nome falso, que era Malbatarran. Ele escreveu vários livros e o livro mais famoso dele é O Homem que Calculava. Recomendo a leitura para vocês. Muito legal. Você aprende muita matemática com literatura. Obrigadão, Guilherme. Ricardo do Goiânia, rapidinho. Então, eu sou o professor Ricardo Pássaro Rei, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais. Os alunos que estão presentes hoje aqui são os alunos o Everton, o Elias, a Valentina, o Luiz, o Iago, a Gabi, a Nicole Ferraz, a Ana, a Natália, a Nicole e a Daiane. Lembrando que essa é uma turma muito seriada de 8º e 9º ano, porém nós estamos fazendo a aula específica do 8º ano, onde o aluno, quando falta, toda a aula é gravada, né, enviada no link, o link do canal do youtube.com/Ricardo Henk, onde o aluno que faltou deve realizar a atividade do Tarefa São Paulo, fazer com cuidado para não errar, porque vale os acertos. Detalhe, o aluno de 8º ano recebe aula só do 8º ano. Não tem como ele assistir a aula do 9º ano para fazer a Tarefa São Paulo do 9º ano. Então, vocês façam a Tarefa São Paulo da turma de vocês, bom? Qualquer coisa, vocês mostrem esse vídeo quando pedirem para vocês fazerem do 9º. 23ª aula do primeiro bimestre. Nós estamos ainda terminando os conteúdos do primeiro bimestre. E o tema dela é Conhecendo as prioridades da radiciação, parte 2. Conteúdo: potenciação e radiciação. Objetivos: associar a raiz enésima a um expoente fracionário. Conhecer as propriedades da radiciação. Calcular as radiciações utilizando as propriedades operatórias. A habilidade é EF08MA02. Resolver e elaborar situações problema usando a relação entre potenciação e radiciação para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. Para começar, armazenamento de dados. Todos hoje devem conhecer bem essas siglas, né? Megabyte, gigabyte, terabyte talvez não é muito usual entre vocês. Onde que vocês veem o gigabyte? Se escutam falar de gigabyte? Celular, né? A memória interna do celular é em gigabyte. Quantos gigabytes tem o seu celular? Não é assim que pergunta? Tem até um tera, já existe o tera então em celular. Computadores, as memórias dos computadores, os HDs externos e internos já tem terabyte. E o megabyte? Onde que vocês usam tanto o megabyte no dia a dia de vocês? Em jogo? Eu já não entendo de jogo. Eu sei que quando eu vou baixar uma música, a música geralmente tem alguns megabytes. Tem 3, 4 megabytes. Foto tem megabytes, né? Quando você envia em qualidade. Kilobytes, vocês quando enviam uma foto pelo WhatsApp, ela reduz a qualidade da foto e fica em kilobytes. Se você enviar ela em forma de documento, a foto vai original, do jeito que foi tirado com o celular, ela vai em qualidade alta. Aí ela vai em megabytes, tá bom? Então é muito usado hoje em dia isso, né? Cartão de memória, HD. Agora esse aqui, alguém chegou a usar? Acho que usa hoje em dia ainda em videogame. Alguns videogames tem ainda o CD, né? O DVD. É o DVD, não é nem o CD, é o DVD, né? Mas geralmente não usa o computador também? Então, o computador faz muito tempo que eu não uso.
E eu mexo com o computador. Até para formatar o computador não uso mais o CD, eu uso o pendrive já para formatar. Então, o CD antigamente era usado para música e para programas de computador. Hoje em dia, tudo baixado na internet, né? E raramente quando você compra, vem em CD. Mas vamos lá, continuando, vamos ler aqui. Da mesma maneira que podemos medir o comprimento em metro, podemos usar o byte como unidade de medida de capacidade de armazenamento de dados. Essas medidas podem ser observadas em diversas situações, como na capacidade de armazenamento de dados de um celular ou no tamanho de um arquivo que desejamos enviar por e-mail. Aí tem o CD. O CD tinha uma capacidade de 700 megabytes. O cartão de memória, existem cartões de memória de 128 gigabytes. E existem HD externos com 3 terabytes. O que é interessante é assim: um bit é um dígito binário, certo? Bit, binário, dígito. Então, ele é um dígito binário. Ele é representado por 0 ou 1. O computador só conhece isso. 0 ou 1. 0, ausência de pulso elétrico. 1, presença de pulso elétrico. Aí eles fizeram umas combinações lá e ficou combinado que 8 bits representaria 1 byte. E esse 1 byte é um caractere, é uma letra, é um espaço, é uma vírgula, é um símbolo, é uma interrogação, certo? E aí, quando eles chegaram a 1024 bytes, eles mudaram o nome. Assim, quando eu falo, eu não chego lá e peço no açougue, me vê 1000 gramas de carne. Eu peço 1 quilograma de carne, não é? Porque cada 1000, em vez de eu falar 1000 gramas, eu falo 1 quilograma. E aqui mesma coisa. 1024 bytes recebeu o nome de 1 kilobyte. Aí, 1000 quilos, eu vou falar 1000 quilos, já tem uma outra sigla para 1000 quilos. O que seria? Uma tonelada. E na informática não é diferente. 1024 kilobytes é igual a 1... Opa, quase que eu errei. 1 megabyte. Quando você chega em 1024 megabyte, eu mudo o nome para 1 gigabyte. Quando você chega em 1024 gigabyte, é 1 terabyte. Aí continua. Hoje a gente usa até o terabyte, mas tem o yottabyte, zettabyte e vai embora, certo? Mas por que será 1024? Quando você fala assim, eu tenho 1K de inscritos, o que é isso? 1000. O K, o quilo, não é do gramas, não é de inscrito. O K representa 1000. 1 quilo, quilo é 1000, tá? Então, quando você tem 1000, você tem 1000. Na informática, o computador só conhece pulsos elétricos, 0 ou 1. Então, a base dele não é 10. 1000, na nossa base de matemática, esquece a informática, é 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 dá 1000. 10 elevado a 6 dá milhões. 10 elevado a 9 dá bilhões, certo? Agora, a informática já não é assim. Ele é conhecido como base 2. Então, quem chegaria mais perto do 1000? 2 elevado a 10. Você vai fazer 2 vezes 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 2. Vai dar 1024. Então, é esse o significado do 1024. Porque quem chega mais perto de 1000 é o 2 elevado a 10. São um conjunto de combinações de 10 bits que dá 1024, tá bom? Ah, professor, ficou confuso. Tem um vídeo aqui que o cara vai explicar também sobre isso. Está bem explicadinho, o vídeo do Matemática Rio. Então lá, assista ao vídeo disponível no link abaixo para conhecer uma aplicação da potenciação nas unidades de medidas de armazenamento de dados. Escreva no seu caderno quais potências
aparecem e quais propriedades você consegue identificar. Então ele vai estar fazendo, recomendo que você vá fazendo no caderno também, tá bom? Então eu vou trocar os cabos aqui para vocês poderem escutar com o som melhor da televisão. Apertar pausa na gravação. Olha lá. Inscreva-se e vem comigo. Olá, sejam bem-vindos ao canal Matemática Rio. Eu vou falar sobre as unidades de medida na informática. Primeiro é importante entender que o computador ele só entende os números 0 e 1. Ele usa o código binário. Não é à toa que a unidade fundamental que o computador utiliza se chama bit, que é a união dessas duas palavras, binary digits. Então, juntando, forma o bit. Em 8 bits é igual a um caractere. Quer dizer, quando você digita alguma letra no seu computador, aquilo é entendido como um byte. Pois bem, todo o nosso sistema de contagem tem a base 10, normalmente. Nós utilizamos normalmente a notação decimal, porém o computador ele utiliza os códigos binários, o 0 e o 1. Portanto, em vez de termos base 10, igual nas outras unidades de medida, nós vamos ter a base 2, quando se trata das unidades de medida na informática do computador. Então vamos completar essa tabela aqui. O byte, então, ele forma um caractere. E são necessários 8 bits para formar um byte. Já para formar 1 kilobyte, essa unidade de medida quilo é a mesma coisa que 1000. 1000 alguma coisa. Portanto, 10 elevado a 3. Como no computador nós não temos a base 10, nós utilizamos a base 2, temos que encontrar um expoente para o 2 que chegue próximo do 1000, ultrapassando um pouquinho 1000. No caso é o 10. 2 elevado a 10, eu vou apagar aqui. Portanto, quando nós temos 2 elevado a 10, isso dá igual a 1024. Portanto, 1024 bytes vão formar 1 kilobyte, 1 kbyte, que normalmente se chama, né? Portanto, são 1024 caracteres. Isso dá 1024 bytes. O megabyte, eu vou multiplicar o kbyte por 1024 novamente, ou seja, por 2 elevado a 10. E quando nós multiplicamos 1024 por 1024 novamente, isso vai dar 2 elevado a 20, que é a mesma coisa que 1.048.576 caracteres. Que é a mesma coisa que 1000. Por que deu aquele número grande? Porque você pegou 1024 vezes 1024. Daí dá 1.048.524 caracteres. Mas por que ficou 2 elevado a 20 então? É do oitavo. Quem sabe me dizer? Por que é 2 elevado a 20? Não era 2 elevado a 10? Multiplicou. 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10, mantenho a base e somo os expoentes. Por isso que ficou 10 elevado a 20. 1024 kbytes, portanto 1 megabyte são 1024 kbytes. E assim a gente vai prosseguindo, multiplicando novamente por 1024, nós temos os gigabytes. Portanto, 1 gigabyte dá 2 elevado a 30 caracteres. Por que agora ficou 2 elevado a 30? Multiplicou de novo. Porque ele pegou 10 elevado a 20, que é o kilobytes, né? O megabytes, e multiplicou de novo por 2 elevado a 10. Mantém o 2, 20 com 10 dá 30. Só que ele dá um número muito grande, eu acho que ele não vai escrever ali. Isso é muita coisa. Já vai chegar na casa dos bilhões. E isso é a mesma coisa que 1024 megabytes. E o terabyte é 2 elevado a 40 caracteres. Por que é 2 elevado a 40 agora? Porque multiplicou de novo por 1024, que é 2 elevado a 10. Mantém a base, soma os expoentes. E já vai para a casa dos trilhões. Portanto, 1 terabyte é a mesma coisa que 1024 gigabytes. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, podem comentar. Se gostou do vídeo, clique em gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal Matemática Rio. Um grande abraço, até os próximos vídeos. Quem puder ter a oportunidade, é um canal muito bom de matemática. Continuando, então vamos lá. Propriedades da radiciação. Assim como na representação das potências, há alguns padrões na radiciação que facilitam as operações, aplicando a relação entre potenciação e radiciação.
podemos demonstrar algumas propriedades. Tem o radicando, o radical seria o índice, a raiz e a parte de dentro que se chama radicando. Por exemplo, quem é o radicando aqui? 5. Nono, vocês podem participar também. Quem é o radicando? 5. É quem está dentro. Joga os créditos no lixo, por favor. Quem é o índice desse radical? O 8. Muito bem, isso mesmo. Tranquilo? Continuando. Lembrando que, lembre-se de que quando o expoente for fracionário, o denominador corresponderá ao índice do radical. Então aqui quando você vai converter a radiciação em potenciação, lembra disso aqui, ó? O radicando vira a minha base, o índice vira o meu denominador e o expoente do radicando vira o meu numerador. Trocando resumos aqui, Ferraz, presta atenção. Fazendo um resumo bem simples aqui. O radicando vira a minha base. Daí tem aquela historinha. Quem está no sol vem para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Faz uma inversão, né? Quem está em cima vem para baixo. Quem está embaixo vai para cima. O único que continua na parte de baixo é o radicando. Olha aqui um exemplo. Raiz cúbica de 2 ao quadrado. É a mesma coisa que 2 elevado. Esse 2 foi para cima e esse 3 veio para baixo. Elevado a 2/3. Certo? Foco no conteúdo. Quando o expoente fracionário puder ser escrito como um número inteiro, então teremos um número racional. Caso contrário, ele será irracional. Exemplo: raiz quadrada de 8 elevado ao cubo. Quem é o índice que não está aparecendo aqui? Mas ele está ali. É o 2. E aí se faz inversão. 8 elevado a 2 a 3 meios, né? Porque quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo. 3 dividido por 2 é um número exato? Não. Então, ele vai ser um número irracional. Ah, mas dá para resolver um pouquinho ainda. O 8 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 3. E aí, quando você tem um expoente vezes o outro expoente, você faz o quê? Vai multiplicar esse por esse. Mantém o 2, 3 vezes 3 meios. Como que eu faço essa multiplicação? Quem lembra? Quem vem embaixo do 3 aqui que não está aparecendo? O 1. Aí multiplico de cima pelo de cima, o de baixo pelo de... Fica 2 elevado. 3 vezes 3, 9. 1 vezes 2, 2. 9 dividido por 2 dá um número exato? Não. Então, ele é irracional. Agora presta atenção nesse aqui. Raiz quadrada de 64. Ah, eu sei de cabeça que 8 vezes 8 é 64. Mas aqui não é saber de cabeça, a propriedade que a gente está estudando. Então, quem está elevado a 64? 1, né? 64 elevado a 1. Então você mantém lá 64. E aí, quem está em cima vem para baixo, quem está embaixo vai para cima. O 64 pode ser representado da seguinte maneira: 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 é 64. Aí se chega a isso aqui: 2 elevado a sexta elevado a meio. Mantém a base, multiplica esse por esse. Vamos multiplicar aqui. 6 vezes meio. Quem vem embaixo do 6? 1. 6 vezes 1? 6. 1 vezes 2? 2. 6 dividido por 2 dá quantos? Está o número exato, né? Pronto. Então ele é racional. Ele tem uma lógica. 2 elevado à terceira dá quantos? Nós já fizemos já hoje. Quantos que dá 2 elevado à terceira?
8. Racional. Quando você chega na base menor e o expoente fica com vírgula, ele é irracional. Tá bom? Decomposição em fatores primos. É um recurso para escrever um número na forma de produto. Como os números primos são aqueles que só têm dois fatores, o número 1 e ele mesmo, então a decomposição de fatores primos nos ajuda a identificar potências. Acompanhe o exemplo da decomposição do número 1024. Eu não vou exibir o exemplo, vou fazer direto aqui. Quais são os números primos que tem mesmo, os primeiros? 2, 3, 5, 7, vamos parar por aqui. 1024, vou decompor pelos números primos. Quem é o primeiro número primo? 1024 dá para dividir por 2? Quantos que dá? 512. Dá para dividir por 2 de novo? Dá, é número par, dá para dividir por 2. 512 dividido por 2? 256. Divide por 2 de novo, dá? 128. Dá para dividir por 2 de novo? Dá. Agora vai ficar mais fácil. 64. Divide por 2. 32. Divide por 2. 16. Divide por 2. 8. Divide por 2. Divide por 2. Divide por 2. Acabou. Quantos 2 deu? É 2 vezes quantas vezes ele mesmo para dar 1024? 10. Vamos ter certeza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então 2 elevado à décima potência é igual a 1024. Agora vocês viram que nem eu e nem o canal lá do Matemática Rio mentiu. 2 elevado à décima potência é 1024, tá bom? Olha lá, aqui está o exemplo, só que sem explicação, só posto o exemplo. Eu já expliquei, então vamos dar continuidade. Determine raiz quadrada de 1024. E agora? Como que se vai determinar a raiz quadrada de 1024? Presta atenção, depois que se fez esse procedimento todo, você precisa raiz quadrada. Quem é o índice aqui? Você vai ter que separar em 2 grupos isso daqui. Esse punhado de 2 aqui em 2 grupos, ficaria como? Vamos fazer assim, ó, 2 grupos. Grupo 1, grupo 2. 2 aqui, outro 2 lá. Fica quantos em cada grupo? 5. Muito bem. Quer dizer que é 2 elevado à quinta, é esse daqui. Certo? 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu multiplicar por esse 2 elevado à quinta também, vai dar 2 elevado à décima. Concorda comigo ou não? Sim ou não? Então quer dizer que 2 elevado à quinta vezes 2 elevado à quinta é 2 elevado à décima. Também posso fazer assim. 2 elevado à quinta repetiu quantas vezes? 2. Está elevado ao quadrado. Então você pode vir fazer isso aqui, ó. Raiz quadrada de 2 elevado à quinta, que se multiplica 2 vezes entre eles. Se corta, corta, quem sai fora? 2 elevado à quinta. Quantos que dá 2 elevado à quinta? Alguém sabe? Se não sabe, a gente monta. 1, 2, 3, 4, 5. 2 vezes 2. 4 vezes 2. 8 vezes 2. 16 vezes 2. Opa, erramos? 4, 8, 16, 32. Quer dizer que 32 vezes 32 é para dar 1024. Vamos tirar a prova? 32 vezes 32. 2 vezes 2, 4. Já começou bem, terminou com 4 já. 2 vezes 3, 6. Mais 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Soma tudo. 4, 12 foi 1. 1 mais 9, 10. 1024. Então, a resposta aqui seria 32. Também não seria errado se você colocasse 2 elevado a quinta. Hã? Nossa senhora, está testando se você estava acordado. Parabéns, estou acordado. Então lá,
Ó, vamos ver se eles fizeram de outro procedimento. Presta atenção, vamos ver se foi feito outro procedimento. 2 elevado à 10ª potência. Ah, olha que legal, eles fizeram de outro jeito. Aí não é raiz quadrada de 2 elevado a 10? Você pode, é muito mais fácil o jeito que eles fizeram. Manteve o radical como se fosse a base, o radicando como base, pegou a fração, o expoente foi para cima, e quem era o índice veio para baixo. 10 dividido por 2 dá 5. 2 elevado a 5, 32. Mais fácil do que eu fiz. Vantagem se tiver duas explicações. Depois, na hora que for fazer a tarefa São Paulo do 8º ano, vocês peguem e assistam a aula para poder tirar a prova. Agora vem a atividade de vocês. Vou passar, pedir para alguém, por favor, recortar a Gabi, sempre que é a minha ajudante, ou a Valentina, estão mais próximos aqui. Se puder dividir e entregar para os colegas, fazendo um favor. Vou apertar pause aqui. Ah, desculpe, isso aí não é... Mas já pode recortar. Faço agora as atividades da apostila. Exercício 4 na apostila e exercício 5 na apostila. Está lá na página 149. Aí depois, eu acho que não é esse aí. Acho que devolve para mim, por favor. Depois eu vejo qual que é o certinho de vocês. Estou confuso aqui já. Aí depois a gente passa. Enquanto isso, eu vou começar a aula do 9º ano. Turminha, rapidão. Então aqui, como que eu faço isso aqui, ó? Vou fazer virar potência. 55 é a minha base. Esse que está embaixo vai em cima. Esse que está em cima vem embaixo. Quantos que dá 8 dividido por 8? 8 dividido por 8? 1. 5 elevado a 1. É 55 elevado a 1. 55. Tá? Letra B. Letra B. Minha base é 3. Minha fração. Quem é o índice? Turminha, vamos prestar atenção. Quem é o índice? Vem para baixo. Quem está embaixo vai para cima. Resolvendo. Quantos que dá 12 dividido por 6? 2. 3 ao quadrado é 3 vezes ele mesmo. Quantos que dá 3 vezes 3? 9. Cheguei na resposta. Aqui, ó. Presta atenção aqui. Esse aqui é o mais difícil de todos. Você vai fazer raiz quadrada de 125 e vai fazer raiz quadrada de 100. 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Raiz quadrada de 10 ao quadrado é a mesma coisa que de 10 elevado a 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 10 elevado a 1 dá 10. Agora, 125 é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5, que dá 5 ao cubo. Então aqui fica raiz, aqui em cima, raiz quadrada de 5 ao cubo. Montando essa fração, 5 elevado a 2 terços. 2 terços é o número inteiro? 2 dividido por 3 dá o número inteiro? Não. Então isso aqui vai ser irracional. Mas eu posso parar aqui minha conta. Tá bom? Letra D. Ah, essa aqui, ó. Quando eu tenho uma raiz dentro da outra raiz, alguém lembra o que eu faço? Eu multiplico os índices da raiz. 3 vezes 4 dá quantos? 3 vezes 4? 12. 2 elevado a 12. Mantenho a minha base, o radicando, e faz o 12 sobre 12. Quantos que dá 12 dividido por 12? 1. Quantos que dá 2 elevado a 1? 2, ele mesmo. E agora aqui, nós vimos na aula de vocês mesmos que 1024 é a mesma coisa que 2 elevado a 10. Não é verdade? Então eu posso vir aqui fazer isso. Raiz de índice 5 de 2 elevado a 10. Dividido. 32, nós vimos que era 2 elevado a quantos mesmo? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. É 5, né? Então vai ficar raiz de índice 5 de 2 elevado a 5. Transformando em potência, meu radicando vira minha base.
minha fração, meu expoente fracionário vai ficar ao contrário. Ô João, por que você pegou o celular? Vou fazer atividade, não é para pegar o celular. Não precisa ver horário, não, pode ficar tranquilo. Quando eles chegar ali, eu peço para eles esperarem ainda. O expoente vai para cima, o índice da raiz vem para baixo. 10 dividido por 5. 10 dividido por 5? 2. 2 elevado ao quadrado. Dividindo. Agora olha aqui embaixo. 2 elevado a 5 sobre 5. Quanto que dá 5 dividido por 5? 1. Quando eu tenho uma divisão de potências, o que eu faço? Mantenho a base e subtraio o expoente de cima menos de baixo. 2 menos 1 dá quantos? 2 menos 1? 1. 2 elevado a 1. Acabou minha conta. E esse último aqui? Raiz de x. Eu não sei o valor do x, mas ele vai ser minha base. Minha fração vai ser invertida. O 36 vem para cima e o 72 vem para baixo. E aí vai ficar x. Se eu simplificar essa fração por 36, fica x elevado a meio. Agora, presta bem atenção no que eu vou perguntar. 1 dividido por 2 dá o número inteiro? Dá 0,5. Dá o número inteiro? Não. Então ele é irracional? Pode chamar que falar um negócio? Pode. Ele é irracional? Seria, se meu x fosse o número, eu não sei quem é meu x. Vai que meu x fosse 2 elevado a 3. 2 elevado a 4. Eu poderia fazer 4 vezes meio, dá 2 inteiro. Então eu não posso afirmar que ele é irracional, porque meu x eu não sei que número ele é. Eu posso trabalhar com ele ainda, né? Então ficaria x elevado a meio. Desculpe a pressa, mas o tempo nosso está curto. E essa turma lá fora gritando ainda para ajudar. Eu vou perder muito tempo em ir lá chegar. Pede para eles ficar quieto, por favor, alguém? Cala a boca, desgraça. Obrigado, ó, aqui estão as respostas, certo? Olha lá, atividade 2. Clara fez o cálculo da raiz cúbica de 512, utilizando propriedades da radiciação e simplificações. Veja como ela resolveu. Raiz cúbica de 512. Ela falou que raiz cúbica de 512 é a mesma coisa que raiz cúbica de 64 vezes 8. Pois 64 vezes 8 dá 512. Está errado aqui, será? Aí ela falou que raiz cúbica de 64 vezes 8 é a mesma coisa que raiz cúbica de 64 vezes raiz cúbica de 8. E aí ela foi longe ainda. Fez o 64 igual a 2 elevado a 6. E o 8 é 2 elevado a 3. Aí ela fez o procedimento de converter para potenciação. E aí ela chegou a 6 terços. E aqui 3 dividido por 3 dá 1. Aqui ela fez, multiplicou os expoentes e deu 6 terços. 6 dividido por 3 dá 2. E 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1, que dá 2. E aí... Isso. Meu Deus. 2 ao quadrado vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. E daí? A pergunta é, ela errou algum procedimento aqui? Não. Ela acertou todo o procedimento dela. Certo? Agora que vai vir a pergunta, não colocaram a pergunta, mas na apostila tinha, né? Ela está correta, ela não errou nenhum procedimento dela. Certo? Faltou eu passar para a próxima aqui. Ela não cometeu equívoco aqui, estava correto. Aqui também não. Aqui também não. E aqui também não. O aplicando. Esse é o de vocês. Entrega para os coleguinhas, por favor. Enquanto isso, eles vão fazendo aplicando. Vou fazer a correção lá da outra turma. Só um minutinho.
levando em consideração que nossa aula acabou e não deu tempo de fazer o aplicando com a turma do 8º nem do 9º, eu vou estar gravando como combinei com vocês, meus alunos, em casa, e vou enviar. Vocês pegaram o papel impresso, devem ter tentado fazer. Agora eu vou ensinar vocês como que vou fazer a correção, mostrando para vocês como que fazia. Então lá, considere um pendrive com a capacidade de 64 GB de memória. Se 1 GB é igual a 2 elevado a 10 megabytes, desculpa. Então, se 1 GB é igual a 2 elevado a 10 megabytes, vamos responder as perguntas agora. Isso aqui é 1 GB, é igual aquilo. Quantos megabytes tem esse pendrive? Pensando na base 2. Então, eu não vou responder em tantos mil megabytes, eu vou responder 2 elevado ao cubo. Então, 1 GB é 2 elevado a 10. Eu quero saber de 64 GB. Deixa eu apertar pausa aqui. Continuando então, 64 GB vai ser o quê? Então eu tenho que fazer a seguinte conta: 64 vezes 2 elevado a 10 megabytes. Só que ele quer na base 2. Então eu tenho que transformar esse 64 em base 2. Então eu vou fazer a fatoração somente por números 2, porque senão eu não consigo fazer ela inteira na base 2. Então vamos lá. 64 dividido por 2, 32. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, 64 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Em potência fica 2 elevado a quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a sexta potência. Então eu posso fazer o 64 pode ser representado por 2 elevado a sexta potência vezes 2 elevado a décima megabyte, né? E agora, cliquei em megabyte, bases iguais, mantenho a base, expoentes somados, 6 mais 10, 16. Então é 2 elevado a 16 megabytes. Se você tiver curiosidade de descobrir, você pode fazer na calculadora, né? Então seria o que? 2 elevado à 16ª potência, que daria 65.536 megabytes. Ah, professor, será que é isso mesmo? Então lembre-se, ele fala ali que 1 GB é 2 elevado à 10ª potência. A gente já viu no início da aula que 2 elevado à 10ª potência é 1024 vezes 64 GB, olha lá, vai dar o mesmo resultado, tá? Só que na base 2 fica o 2 elevado à 16ª potência. Caso você chegasse nesse valor usando 1024 vezes 64, depois só ia dividindo por 2. Quantas vezes precisaria dividir por 2 até que ele chegasse no 1? Vamos ver? Vou apertar, cada enter vai contar uma vez. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então é isso mesmo. 2 elevado à 16ª potência. Tranquilo? Isso era a letra A. Agora ele vem com uma pergunta assim: se você quiser transferir para um pendrive arquivos com 512 megabytes cada um, para um pendrive não, para esse pendrive,
Então eu quero transferir agora 512 megabytes de cada arquivo. Quantos arquivos seriam armazenados? Então eu vou só guardar a informação aqui dentro. O pendrive cabe 2 elevado à 16ª potência de megabytes. Agora eu vou apagar tudo minhas contas aqui. E nós vamos converter o 512 megabytes em potência de base 2, certo? Então vamos lá. Aquilo ali é a capacidade do pendrive. Agora 512 eu quero em base 2. 2 elevado a quantos megabytes? Então 512 megabytes dividido por 2, 256 dividido por 2, 128 dividido por 2, 64 dividido por 2, 32 dividido por 2, 16 dividido por 2, 8 dividido por 2, 4 dividido por 2, 2 dividido por 2, 1. Acabou. Então dá 2 elevado a quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então 2 elevado a 9. O arquivo ocupa 2 elevado a 9ª potência de megabyte. A capacidade é de 2 elevado a 16ª potência. Então eu vou fazer o que? Vou pegar a capacidade e vou dividir por tamanho de cada arquivo, para ver quantos que vai caber lá. Quando eu tenho potência de mesma base, eu mantenho a base e a divisão da potência da mesma base, eu faço o expoente de cima menos o expoente de baixo. Aí resolvendo aqui, fica 2 elevado a 16 menos 9, 2 elevado a 7. E aí, para eu descobrir quantos são, é só fazer essa resolução. 7 vezes o número 2. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128 arquivos desses. 128 arquivos de 512 megabytes. Ah, mas tem outro jeito de fazer? Teria, só que nós estamos aprendendo potência. Você podia pensar assim comigo. O pendrive cabe 64 megabytes. A gente sabe, gigabyte. E a gente sabe que 1 gigabyte é 1024 megabytes. 1 gigabyte é isso. E aí, 512 megabyte é a metade de 1 gigabyte. Ou seja, para dar 1 gigabyte, eu preciso de 2 arquivos desses. Então, se cada gigabyte cabe 2 arquivos, 64 vezes 2 arquivos, caberá 128 arquivos, certo? Esse procedimento é mais rápido, mas o nosso interesse era aprender potenciação. Tranquilo? Se gostou, deixa o like, se inscreva no nosso canal. Subindo a resposta aí, olha lá, correção A. Fez a fatoração e descobrimos que 64 é a mesma coisa que 2 elevado à 6ª potência. Então 64 gigabytes é a mesma coisa que 2 elevado à 6ª potência vezes 2 elevado à 10ª potência, que é o valor de 1 gigabyte. 64 gigabytes é 2 elevado a 16. Por quê? Porque você soma os expoentes. Concluímos que um pendrive tem 2 elevado a 16ª potência de megabytes de capacidade. A letra B. Então ele faz isso aqui, ó. Você vai fazer 2 elevado a 16ª potência de megabytes dividido por 512 megabytes. Fazendo a conversão para a base 2, se sabe que 512 é a mesma coisa que 2 elevado à 9ª potência. Aí se faz 2 elevado à 16ª potência dividido por 2 elevado à 9ª potência. Por que aqui ficou 7 mesmo? Porque quando eu tenho uma divisão de potência, eu pego com bases iguais, eu pego o expoente de cima e subtraio o expoente de baixo. Por isso que ficou 7.
E aí quando eu fiz 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, deu 128 arquivos. Tranquilo? E o que nós aprendemos na aula de hoje? Conhecemos algumas propriedades dos radicais. Resolvemos situações problema utilizando conhecimentos sobre potenciação, radiciação e suas propriedades. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material digital. Chegamos ao fim de mais uma aula do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.